Olá, me chamo Nathaniel dos Santos Gomes, sou doutor em Linguística. Nesse vídeo vamos falar sobre o relacionamento dos estudos linguísticos com a educação bilíngue. Vamos lá? Vale entender que as situações de comunicação que ocorrem nos diversos contextos sociais revelam cenários linguísticos em que essas línguas se encontram e elas estão condicionadas por instâncias definidas não apenas com relação à sua função comunicativa, mas também por fatores que acabam existindo conjuntamente e atuando ao mesmo tempo que a comunicação vem a se realizar, delimitando os espaços de realização de cada um desses atos. Assim, as reflexões e discussões relacionadas ao bilinguismo tem acenado para a descrição e análise de condições, dos fatores e das perspectivas sobre os quais os falantes e essas comunidades constituem o seu modo de falar diante de diferentes formas de interação estabelecidas nesses grupos. A língua pode ser considerada, então, nesses campos de complexas relações, um cenário em que ocorrem as intermediações ou negociações, uma vez que ela se inscreve como elemento prioritário nas modalidades interacionais. Por isso, alguns estudiosos apontam questões relacionadas ao indivíduo e ao contexto de interação como relevantes para o estudo do bilinguismo, principalmente em sala de aula. A extensão, a direção e a natureza de interferência de uma língua sobre outra podem ser explicadas ainda de forma mais ampla em termos do comportamento da fala do indivíduo bilíngue, o qual, por sua vez, é condicionado por relações sociais na comunidade em que vive. Trata-se, portanto, de observar a rede de relações em que isso ocorre, esse fenômeno da comunicação, e aquela que se forma a partir dessa interação, para que se tenha, assim, uma orientação para a análise da fala em suas particularidades nos contextos linguísticos. É justamente essa forma dinâmica gerada pelo bilinguismo que nos interessa nos estudos do ensino ligado ao bilinguismo. Por isso, a investigação de seus fenômenos de variação, pois nessas comunidades bilíngues ou até monolíngues, com falantes bilíngues, o uso das duas línguas pode gerar diferenças de registro que passam a ser incorporadas à fala da comunidade. O mesmo, obviamente, ocorre na escola. Essa forma de infiltração é que exprime nos falares as diferentes tonalidades que compõem as línguas e podem ser rastreados e analisados à luz desse entrelaçamento entre as investigações da estrutura interna e externa da língua. Os estudos sobre bilinguismo apontam para esse diálogo dos aspectos linguísticos com a história, com a cultura, com a psicologia social, entre outras áreas. A descrição do repertório verbal do falante estudante bilíngue deve envolver a etnografia, as instâncias discursivas, interacionais, semióticas, entre tantas outras. Por isso, a dimensão relativa do bilinguismo está relacionada à situação linguística do indivíduo bilíngue, ao ambiente e às condições sob as quais ele está desenvolvendo o seu bilinguismo. Porque a coexistência de duas línguas em um determinado espaço social deve ser analisada segundo as condições de cada indivíduo para que eles se tornem bilíngues, o que envolve contexto, idade da aquisição da língua, variação do uso da língua, que seria a função tópica, a manutenção ou abandono das línguas em decorrência de fatores sociais e comportamentais, a manifestação do bilinguismo com determinadas características pode ocorrer em razão do uso das línguas em contextos diferentes, que é uma abordagem muito ligada à sociolinguística, envolvendo o contexto familiar, social, escolar, profissional. Ou seja, diferentes estágios do bilinguismo, cada qual remontando a diferentes momentos da vida do indivíduo bilíngue. Nesse sentido, o bilinguismo pode ser estudado pela sociolinguística,
a partir da sua interação com a sociedade e suas variações, ou ainda pela linguística aplicada, como você deve ter percebido, como uma resposta à demanda de um problema social, como, por exemplo, aprender uma língua estrangeira. Eu espero que agora essa relação entre a linguística e o bilinguismo esteja mais clara para você. Continue estudando. Até a próxima.